Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que estão por aí? Tá tudo estão caminhando, estão estudando bem? Bom, vamos lá, olha, eu quero só retomar o que a gente já explicou quando escrevemos sobre a proposta desses vídeos. A gente não está aqui dando uma aula completa, não é um curso completo, na verdade são alguns materiais complementares que a gente chama atenção no meio do livro, mas não é uma aula completa sobre o assunto classificação das constituições ou tipologia, que é o que você está lendo, não é isso? Então veja, eu peço que você leia com muito cuidado esta parte do livro chamado classificação. Isto cai muito nos concursos, não tem muito o que fazer aqui. Este ponto da matéria exige memorização, exige o seu trabalho. Veja, memorizar, o que significa a palavra, da onde vem memória, como é que fala saber decor em inglês, meus amigos? Só para a gente tranquilizar um pouco o seu estudo, você deve estar um pouco cansado de tanto ler, agora é o momento de eu tentar tranquilizá-los. Como significa, como é que fala em inglês saber decor? Eu lembro como se fosse hoje as minhas aulas de inglês. Aliás, eu conto, aqueles que sabem a minha história, que eu dei aula de inglês durante muito tempo na minha vida. Eu conto um pouco da minha história. Em alguns lugares, talvez as pessoas saibam que eu, na verdade, não sabia, não tinha certeza que eu queria fazer direito. Eu comecei a fazer engenharia na minha vida, olha que coisa interessante. E aí eu fui morar um tempo na Inglaterra e fui ser babysitter na Inglaterra. Olha que coisa essa história, né? E aprendi inglês. E aí voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer a faculdade de Direito e de Administração. E nas horas, o tempo livre, eu para pagar a faculdade, eu dava aulas de inglês. Me lembro como se fosse hoje, né? Mas aí percebi que eu odiava engenharia, que foi a matéria que eu comecei a fazer, a faculdade, por isso que eu fui para a Inglaterra, a administração também não gostei, aí fiquei no direito. E acho que eu me achei no direito. Mas aí eu lembro que saber decor é saber by heart, né? Decoração. Então você tem que entender, não tem jeito. Aqui você tem que relaxar e decorar, né? Decoração. Que é como cai na prova. A gente dá exemplos no livro, tenta explicar, tenta trazer o assunto um pouco mais leve, né? Comparando, mas não vai ter jeito. Você vai ter que, tanto é que nesta parte de classificação, ao final, eu faço um quadro comparativo, né? Para que você decore todos os critérios e saiba qual é a classificação da Constituição Brasileira de 88. Esta é a função. Então, veja, vem comigo aqui. O que eu vou destacar aqui na classificação? O critério quanto à alterabilidade. Este é o destaque para hoje. Professor, mas por que você destacou o critério quanto à alterabilidade? Se tem tantos critérios no livro aí que estão sendo estudados por mim neste momento, você está se pensando... É simples, porque o critério quanto à alterabilidade é o critério que mais é exigido no concurso. Em termos de estatística, é o que mais cai. Por isso que eu chamei a atenção em relação a ele, mas os outros, não é que você vai esquecer dos outros, você vai saber todos. Mas esse eu quero fazer um destaque aqui. Tudo bem? Vamos iniciar vendo esta distinção de nomenclatura. Dependendo do autor que a banca utilize, vai usar essas expressões. São sinônimos aqui, alterabilidade, mutabilidade, estabilidade ou consistência. São sinônimos. E aqui, o que se quer é classificar a Constituição de acordo com a sua alteração. Professor, a Constituição pode ser alterada? Uma Constituição que não admita alteração, e a gente vai ver em uma das classificações, é uma verdadeira relíquia histórica. E, de fato, a Constituição pode ser alterada para evoluir. Ela precisa
desse respiro, né, de evolução, seja para um processo de reforma, seja para um processo hermenêutico. Ela precisa desta evolução. E aí, de acordo com a alterabilidade, existem 3 classificações, as mais comuns, são muito comuns nas provas. E outras que eu coloco no livro, que eu procurei trazer uma coletânea aí da doutrina, que caem na prova, mas com uma frequência menor. Quais são as matérias, na verdade, os critérios quanto à alterabilidade mais cobrados? Vem comigo aqui. Constituição rígida, constituição flexível e a semirrígida ou semiflexível. Muito bem. O que é uma constituição rígida? É aquela cujo processo de alteração é um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Eu repito, constituição rígida é aquela cujo processo de alteração é um processo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Ah, professor, quer dizer que você disse que quanto à alterabilidade é mais fácil ou é melhor para classificar? Não é que é melhor, é o que eu adotei no livro. Porque na própria classificação fica fácil, é aquela cujo processo de alteração, por isso a alterabilidade é mais árduo, mais solene, mais dificultoso. Eu tenho mecanismos de maior dificuldade para se alterar a Constituição, diferente dos mecanismos de se alterar a lei. E, portanto, a brasileira de 88 está definida como rígida. Por sua vez, a flexível, ela não teria um processo de alteração distinto para a Constituição e para as leis. O processo de alteração, tanto de uma como de outra, seria o mesmo, por isso flexível. E a semirrígida ou semiflexível seria uma mistura das duas. Parte da Constituição seria rígida e a outra parte seria flexível, não exigiria formalidade. A gente vai ver que há um exemplo no Brasil, apenas um exemplo, de Constituição semiflexível. O que vigora, por regra, é a Constituição rígida. E a brasileira de 88 é rígida. Esses são os 3 critérios de maior incidência na prova. Aí eu coloco uma coletânea de outros critérios que está na próxima tela. Vem comigo aqui. Transitoriamente flexível. O professor Wadi Lamego Bulos traz no seu livro, durante um certo período de tempo, ela seria flexível e depois voltaria a ser rígida. A fixa silenciosa somente pode ser alterada, ou podem ser alteradas essas constituições, por um poder com igual valor que as criou. É interessante você chamar a atenção aqui, e esse é um ponto importante, que a fixa ou silenciosa não é que ela não possa ou não pode ser alterada. A fixa ou silenciosa pode ser alterada. O que se exige é que o processo de alteração se dê pelo mesmo modo do processo que a criou. É essa que não se confunde com a imutável. Esta sim, vem para a tela, ela é inalterável. Por isso chamada de permanente, granítica ou intocável. E finalmente, essa classificação de superrígida. Eu queria chamar a atenção de vocês, esta é uma classificação que alguns autores ainda usam. É a classificação, por exemplo, que está no livro do professor Alexandre de Moraes, agora ministro do STF, e que na doutrina, de modo tradicional, havia já um trabalho muito interessante de Maria Helena Diniz. Aliás, eu faço menção, se você puder dar uma olhada no capítulo 5 do nosso esquematizado, quando eu trato da classificação da Maria Helena Diniz, se puder olhar ali, na parte final das classificações, do capítulo 5, a professora Maria Helena Diniz, ela disse que existem, ao se classificar as normas contra a sua eficácia, normas super eficazes ou de eficácia absoluta. Eu coloco lá no livro. E diz assim, segundo o conceito da professora Maria Helena Diniz, que são aquelas intangíveis, não podendo ser emendadas, contém força paralisante total de qualquer legislação que,
explícita ou implicitamente vier a contrariá-la. Veja, a professora Maria Helena Diniz já trazia nesta classificação lá do capítulo 5 a noção que alguns autores estão aqui neste ponto do capítulo 2 classificando como super rígida. Ou seja, seriam algumas normas da Constituição que não admitiriam, sob hipótese alguma, reforma. E o exemplo que essa doutrina traz são as chamadas cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4º. O artigo 60, parágrafo 4º, diz lá que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e período de separação de poderes e direitos e garantias individuais. Você já decorou o 60, parágrafo 4º? Meu amigo, por favor, decore. Isso despenca nas provas de concurso. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Decore as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são exemplo de limitação material ao poder de reforma da Constituição. Mas para alguns autores, essas matérias das cláusulas pétreas, essas matérias não podem ser alteradas, são intocáveis. Essas matérias, não a Constituição como um todo. O limite material é que seria intocável. As cláusulas pétreas é que seriam intocáveis. Por isso, super rígida. Nessa classificação da Maria Helena Diniz, normas super eficazes ou com eficácia absoluta. Muito bem. O que eu faço? Porque o nosso objetivo também é orientar os nossos queridos leitores para a prova de concurso público, para a prova da OAB. Eu me recordo que já houve época em prova de OAB, um único exame, há muito tempo atrás, do Estado de São Paulo, quando não era exame unificado, que se deu como correto a classificação de que a Constituição Brasileira de 88 era super rígida. Isso faz muito tempo. Mas de lá para cá, há uma orientação em concursos públicos em geral, que quando houver divergência de doutrina, o que você tem que adotar na prova é a orientação do Supremo Tribunal Federal. A professora, e se eu não gostei da orientação? Você critique a orientação do STF, mas você tem que saber para a prova de concurso. É uma orientação pragmática, que não tem como fugir. Podemos até criticar orientações da Suprema Corte em vários momentos, e a gente não vai se fugir a isso, tanto é que no livro, em alguns momentos, eu faço críticas a decisões, mas oriento como deve ser feito para o concurso. Então vejam, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esta classificação de super rígida, ela não está de acordo com a jurisprudência do Supremo. Ela não está de acordo com a jurisprudência do STF, que permite a alteração de matéria de cláusula pétrea. Vamos a um exemplo, vem para a tela comigo. Eu estou dando um exemplo aqui, que também está no livro, da ADI 3105, ADI 3128, que trata do princípio da solidariedade, taxação dos inativos e a questão envolvendo a reforma da Previdência. O que esta alteração por emenda à Constituição fez foi alterar a Previdência. E ao alterar a Previdência, mexeu em direitos e garantias individuais, mexeu em cláusula pétrea. E por isso se discutiu nessas ADIs se a emenda da reforma da Previdência teria violado cláusula pétrea, porque se entendia que haveria um núcleo intangível e intocável. O Supremo falou que não. Essa classificação não se aplica, a Constituição é rígida e mesmo matéria de cláusula pétrea pode ser mexida se sopesada à luz de outros valores, dentro de uma ideia de solidariedade, porque se não se mexer ou não se alterar situações já consolidadas, a Previdência iria quebrar. É o que eles estão discutindo com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai mexer em situações consolidadas e esta questão vai ser de novo judicializada. Poderia a emenda mexer em direito já conquistado, já adquirido? A atual jurisprudência do Supremo entende que sim, se feita uma valoração com outras perspectivas da Constituição. Esta é a questão envolvendo esta matéria. Tudo bem? Então, eu entendi como sendo um tema extremamente interessante, que está conectado com limites ao poder de reforma, que você estuda no capítulo 9, quando tratamos de processo legislativo, quando tratamos de emendas à Constituição. Então, fiquem atentos a essa matéria. Então,
Resumindo, rígida, flexível e semi-rígida ou semiflexível, a brasileira de 88 deve ser classificada como rígida, apesar desta crítica doutrinária. E, por fim, lancei já no início da explicação que havia um único exemplo de Constituição semi-rígida ou semiflexível. Está na tela, a produção, vem comigo aqui. O único exemplo é o artigo 178 da Constituição do Império de 1824. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Então, você tem aqui a regra de que as constituições brasileiras são rígidas. Sempre foram. E a única exceção é a do Império, que é semi-rígida ou semiflexível. Uma parte dela precisa de formalidade, a outra dispensa. Tudo bem? Meus amigos, eu acho que essa parte foi uma parte importante. Espero que você esteja caminhando aí nos seus estudos, na leitura do nosso esquematizado. E eu sempre tenho dito, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, você tem os meus contatos, a gente está conectado. Aliás, estamos juntos nessa sua caminhada. Contem comigo e até o nosso próximo encontro. Valeu!